Pessoal, já deu start aqui na gravação, tá? Já começou a gravar. É, Eu tinha conversado, agora eu não lembro, acho que foi o Alisson, eu conversei semana passada. Aí eu sei que algum de vocês falou que ia ter um treinamento lá com a Soft Starter, né? Parece que era na próxima aula. Eu não sei se foi a turma de vocês que eu estou iniciando. A de vocês a gente já está bem avançada, né? Tá mais próximo de terminar. Aí hoje eu vou. Parece que o áudio tá ruim aí do João. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar aqui. Não sei se é o inversor que vocês têm no laboratório. Pelo menos o que eu me lembro lá ali do Senai, ali do Charuri, das duas unidades que eu mais vou ministrar aula, né? Ali do Ítalo Bolonha. Então, eu vou pegar essa referência lá. Deixa eu só travar aqui o microfone e depois eu abro ele para vocês, tá? Então, vamos lá. Compartilhar aqui a tela. Então, na última aula, pessoal, a gente falou, né, das estratégias aí, as mais clássicas atuais, né? Aí, aula passada, a gente começou com o CLP, né, de forma genérica, né, uma partida direta, mostrando a lógica, a programação. Aí, o que eu reservei para essa aula de hoje é a gente já entrar no CLP dedicado, né? O que que é um CLP dedicado? É um CLP que, deixa eu abrir o livro aqui de vocês, já tá, eu já deixei até aberto aqui no Inversor. O CLP dedicado é esse daqui, ó. O primeiro é a Soft Start. E no caso, que eu me lembro aqui que eu já, né, utilizei no laboratório, geralmente é um kitzinho, né? Um kit que já tem as entradas, já tem a saída, dá para a gente acoplar bastante coisa. Então, na aula passada foi o quê? Um CLP genérico, né? Foi essa marca aqui, o logo da Siemens, né? Poderia ter sido outro aí, né? Outro CLP sem IHM, por exemplo, tá? Então, esse CLP é genérico e dependendo do circuito que eu acoplar ele, a gente viu que eu posso colocar mais entradas e saídas digitais aqui, ó, acoplando nele, tanto mecanicamente quanto eletricamente, né? Então, esse computador aí eu posso, inclusive, controlar mais processos, sensores aí, né? Tanto sinal analógico quanto sinal digital. Desculpa, gente. Então, aí hoje a gente vai falar aqui da estratégia do Soft Starter, né? E aqui, ó, no livro de vocês, ele fala, né? Tem até um diagrama aqui, ó. A gente, considerando um motor trifásico, né? Você tem a chave de partida aqui, né? Você tem o controlador também, ó, um esquema bem simplificado aqui do circuito de comando. Aí eu peguei um manual aqui. Esse aqui tem mais ou menos. Aqui fala que tem 168 páginas, mas na verdade, dessas 168 páginas aqui, ó, só dá 114, ou seja, a gente fazendo a continha aqui de padaria aqui, ó, dá 68 menos 114, né? 54 páginas esse manual. Mas lembra que eu disse aí é porque tem inglês, espanhol e português. Aí eu já deixei aqui na página aqui em português, tá? Então o inversor aqui, dependendo aí do modelo, né? Aí no caso eu peguei o SSW07, tá? Que é o mesmo que eu utilizei outrora aí na unidade do Senai, né? Não sei
se é esse, se é exatamente esse que vocês estão utilizando. Mas enfim, esse inversor de frequência aqui, ó, eu vou até dar um zoom aqui para a gente ver melhor aqui, ó. É uma chave eletrônica, igual tá falando aqui no livro aqui, ó. A Soft Starter, o que que ela vai fazer? Ela vai emular, né, por exemplo, não tem a partida com a chave compensadora, né, que aí nos tapes do transformador, né, você pega ali um autotransformador, você vai colocando uma porcentagem do nível de tensão, lembrando que é para gente lembrando que é para gente vencer a corrente, né? Deixa eu ver se não me falha a memória, ele está por aqui. Para a gente vencer, o que desenho a mão livre, que aí fica mais fácil. Ah, melhorou. Então, né, lembra, a gente tem o sinal de tensão, né? Normal. A gente tem que vencer a corrente de partida, né? O transitório. Deixa eu mudar aqui. Eu tenho que mudar aqui. A gente tem que vencer o transitório lá da corrente, né? Depois a senoidal da corrente. Essa aqui de cima é a senoidal da tensão, essa é a senoidal da corrente. Então, o comportamento, né, para ele vencer, igual eu expliquei, né, para ele vencer o torque aqui, né, a inércia. Aí o que que basicamente dentro do circuito integrado, né, o que que a Soft Starter tem diferente de uma chave compensadora, né? Sendo que parece que o senhor está falando aí, professor, ela faz basicamente a mesma coisa, né? Por isso que ela tem essa chave aqui, eles chamam de chave eletrônica, né? Igual tá falando, ó, tem funcionamento baseado no chaveamento de tiristores. Tiristor é um transistor de potência. Inclusive, no inversor de frequência, você tem esses mesmos tiristores aqui, né? Aí dependendo, né? Você utiliza além do tiristor, você utiliza um outro transistor que ele está encapsulado, né, num circuito integrado e daí você vai ter uma modulação, né, chamada IPWM, para você fazer o controle de velocidade. Só que a Soft Starter, por que, professor, que o senhor falou na aula passada, o senhor vem sempre falando, provavelmente o professor do presencial disse para vocês que a Soft Starter ela é mais barata, porque ela só tem a partida eletrônica, né? Vamos grifando aqui, né, o que a gente vai falando. Ela só tem Ela só tem aqui, ó, a partida, ó, a ponte tiristorizada, né? Ela vai fazer semelhante, lembra que eu mostrei lá, a frenagem com retificador, né? Ela vai fazer uma retificação, só que através do tiristor aqui, só para ele simular a onda senoidal, só que de forma digital, mas não para o controle de velocidade, sim para a seleção, né, de uma velocidade, né, até o modelo que eu fiz aqui no CAD de cima, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, ele tem nessa essa ponte aqui tiristorizada, igual o inversor de frequência. Se vocês quiserem, depois, gente, depois da próxima aula, né, que a gente fez que a gente vai fazer com o inversor de frequência, a gente pode colocar os dois e fazer a comparação, tá?
Então, nessa ponte tiristorizada, ela vai, junto com o controlador de disparo, esse controlador de disparo de ângulo, ele vai, depois que eu emulo o sinal, ele entra aqui analógico, né? Depois ele vai sair digital, né? Dependendo do tipo, né? Ele vai sair, quando é sinal digital, é amostras. Você tem várias amostras, né, desse sinal. Deixa eu desenhá-la de forma mais inteligível aqui, né? Você tem esse mesmo sinal aqui, só que depois que ele passa aqui, né, pela ponte tiristorizada, né, você vai ter pequenos, né, pontos aqui digitais, dependendo da quantidade de amostras, né, vai ser uma quantidade tal que se eu interligar os pontos, eu vou sair numa senoidal, né? Então, e esse controle de disparo é justamente para ele aumentar esse intervalo aqui, né? Para ele pegar vamos dizer assim, um intervalo maior aqui, né? Uma quantidade maior de, de pontos aqui, né? Para ele conseguir reconstruir a senoidal de forma digital. Daí ele, né, nesse meio tempo aqui no disparo, ele vai controlando a porcentagem igual a chave compensadora lá no transformador. Ou se você pensar, né, por exemplo, a estrela triângulo, você tem uma porcentagem menor ali, né, de tensão ali, consequentemente, lembrando que é inverso, né? Mas, consequentemente, a corrente nominal vai ser menor, né, do que a corrente com 100%, né? Por exemplo, na chave compensadora, você tem uma porcentagem menor da partida, né? O relé de tempo, ele aguarda um pouco, depois que passam, sei lá, 5 segundos, 6 segundos, ele vai para uma outra porcentagem. Vamos supor que um terço, se eu não me engano, dá mais ou menos. Vou chutar um valor aqui, é porque eu não. Depois a gente teria que calcular, a gente poderia sair um pouco do escopo aqui da aula. Vamos supor que eu daria a partida, sei lá, com uns 40%, 30%, né? Pensando lá na estrela triângulo, né? Depois de uns 5 segundos, 10 segundos, você já iria para o 100%, ou seja, dois estágios. Já a chave compensadora, você tem mais de dois estágios, igual numa estrela triângulo. Você tem três, quatro estágios, quantos forem os taps lá do transformador, né? Que aí você vai regular. Lembra lá da quantidade o número de voltas, né? Que vai compor aqui a bobina, vai regular a quantidade de tensão no primário, né, que vai regular a quantidade de saída, né, do secundário aqui. Aí lembrando que a corrente, né, aí já vai ser inversa aqui, né? Então, ó, aí vamos reorganizar o pensamento. Estrela triângulo, você vai ter dois estágios. Chave compensadora, você tem três, quatro ou mais estágios. Agora pense que na Soft Starter eu posso, né, o controlador, dependendo ali da sofisticação ali dessa ponte tiristorizada, eu posso ter múltiplos estágios, né? Aí ele vai aumentando essa porcentagem gradativamente, né, numa rampa, né? Aí literalmente a gente é uma rampa, desculpa, gente, é como se fosse uma rampa mesmo, né? Sei lá, 20%, 30, 40, né? 50, 60, até chegar no pico máximo ali no 100%. Então, a vantagem é essa. Eu vou fazer a partida, né?
né, entre aspas, a partida direta, sem utilizar uma estrela triângulo, sem utilizar a chave compensadora, simplesmente utilizando, né, vamos dizer assim, a chave eletrônica para fazer essa gradação de nível de tensão e, consequentemente, de nível de corrente, para ele poder passar esse período crítico aqui, que é o transitório, né? Esse curto espaço de tempo aqui, né? Ele, ele, ele tem que passar por esse período. Esse seria o grande calcanhar de Aquiles aí, das partidas elétricas aí, né? Então, aí lembrando, lembra que eu falei que todo o manual de soft starter de inversor de frequência, ele tem aquele guia rápido que ajuda você a fazer, né, as partidas. Beleza, vamos entender esse modelo aqui. Entendendo esse modelo, a gente pode entender todos os outros aí. Por exemplo, aqui, aí depois eu vou disponibilizar, além do arquivo aqui do CADSIMO, né? Eu vou disponibilizar também esse aqui do manual desse modelo aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, trimpotes de ajuste, né? São esses parafusos aqui, ó. Aqui, ó, os ajustes, né, da rampa, né, os ajustes ali de tensão, né? Você tem aqui, ó, saídas do relé, a entrada elétrica aqui do motor, né? Mas basicamente é, para habilitar proteções, né? Mas basicamente você vai fazer um ajuste para uma determinada máquina e aí você vai determinar que essa máquina ela vai dar a partida e é só isso. É como se fosse uma partida direta, ou uma partida estrela-triângulo, ou uma chave compensadora, né? A diferença é que ele vai fazer isso eletronicamente, o pessoal chama de DIP, né? Dual Inline Package, que é um circuito integrado, né? Em resumo, né? Um circuito integrado. Aqui, ó, a gente tem o modelo aqui, né? O modelo funcional aqui, ó. Essa aqui é a alimentação trifásica aqui, ó. São as chaves eletrônicas que ele fala aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Se ele fala mais algo aqui. Ah, não, aqui já seria o inversor. Deixa isso para a próxima aula. Vamos entender aqui primeiro. Então, são essas chaves eletrônicas aqui, né? Uma para cada fase, igual ele colocou no diagrama. Estão vendo aqui? Deixa eu dar um zoom um pouco maior aqui para ficar melhor para a gente. Então, ó, temos aqui, igual ele colocou simplificado aqui no livro, ó. Nós temos aqui a da fase A, né? Ele está chamando aqui de RST, né? Fases A, B e C. Tá vendo que ele tem lembra que eu falei que ele lá no na frenagem por corrente contínua, né? Você faz apenas a retificação. Aqui no caso ele ainda faz mais. Ele além de retificar, né, com esse símbolo aqui, ó. Vocês lembram que ele é bem parecido com o símbolo do diodo, né? O símbolo do diodo, quando a gente viu lá naquela aula, né? O símbolo do diodo era assim, ó. A setinha, né? Passando aqui, normalmente fechado, né? Nesse sentido, normalmente fechado. No sentido oposto, normal aberto, tá? Aí a diferença é que o transistor, né? Aí quando eu chamo de chave transistorizada aqui, ó. Aí tá vendo que ele coloca aqui, ó. Além de você ter, né, as juntas NP, você tem uma junta intermediária aqui, que é a que vai controlar, né? Por exemplo, ele vai controlar se nesse sentido, dependendo do nível de tensão que eu injetar aqui, aqui vai estar aberto.
dependendo do nível de tensão que o. Isso daqui seria dentro do CI, né? Do circuito integrado. Né? Literalmente é um pacotezinho, né? É um CI, né? Parece aquelas perninhas. E ver, deixa eu pegar um modelo aqui, só para vocês ligarem o nome a, como se diz, o nome é o que eu estou falando, né? Aqui, ó. Aí seria, né, um desses. Esse aqui porque tem, você pode salvar, tem uns que dá para você programar, inclusive, né, é, por luz ali ultravioleta. Você pode controlar, salvar estados dentro da memória dele, né, desse controlador. Tem vários tipos de. Eu peguei aqui um DIP aqui, um Dual Inline Package, né? Genérico, viu, pessoal? Tem para tudo, tem tudo que você imaginar para circuito de telecomunicação, tem esses circuitos aqui embarcado, né? Eu peguei, inclusive. Se eu não me engano, acho que esse daqui é do Intel, esse bem aqui, ó. Então, esses circuitos, ó, tá vendo? Ó, dentro dele aqui, ó, você tem ó, tá mostrando esse daqui, ó. Isso aqui tem portas lógicas, né? Nesse caso aqui, ó, são portas lógicas e ele tem uma negação aqui, ó, em cada porta. Aí você tem, tá vendo aqui, ó, que tem a porta de aterramento, né? O ground aqui. Você tem a porta de alimentação, né? Então, isso daqui, imagina, por exemplo a chave compensadora, você utiliza um transformador, né? Ou seja, é um objeto grande ali, né? É uma estrela triângulo, você usa ali uma infinidade de cabos, já vamos dizer assim, numa partida eletrônica, né? Você pega todo aquele equipamento que outrora, né, ocupa muito espaço e você coloca ele o quê? Na microeletrônica, num CI, né? Num circuito integrado desse daqui, né? Essa solução. Então, ele pegou vamos dizer, um diodo desse que no caso aqui é um transistor, né? Que ele tem um controle de abrir ou fechar aqui a porta, justamente para ele fazer essa simulação digital aqui do sinal, né? Ele literalmente ele emular o sinal analógico. Ele pegar tantas amostras que se eu confrontar um com o outro aqui, vai ser praticamente o mesmo sinal. Inclusive, essa é uma técnica, né? Por exemplo, igual as músicas que a gente utiliza aí, o MP3, por exemplo, né? O MP3 aí você tem o quê? Sinais, né? Você retira desse sinal analógico, muita coisa dele pode ser ruído, né? Ou seja, pode ser um sinal que nada vai agregar ou na partida, ou no controle ali de máquina, né, na automação ali, né? Então você pode literalmente só pegar as partes boas aqui do sinal que você quer controlar, que no caso seriam as porcentagens, né? 30%, né, 10%, 20%, até ele fazer essa rampa aqui. Então, basicamente, é você miniaturizar, né? Ou seja, deixar bem pequeno, né, numa microeletrônica, o que você colocaria numa bancada inteira, né? Então, aqui, ó, a gente tem o transistor, né, o tiristor. Nós temos a retificação dele, justamente. Aí lembra lá as fases da retificação? Eu, eu transformo a tensão alternada em uma tensão, né, pulsante, né? Aí depois de tensão pulsante aqui, né, eu transformo, se eu colocar um capacitor, por exemplo, eu aliso a onda, né? Ela carrega e aí fica contínua, né? É, Aí eu vou fazer, aí depois ele faz o inverso, com o circuito de disparo, que aí seria
o terceiro terminal aqui, eu posso. Aí eu tirei o sinal aqui, o que seria o sinal analógico, e agora vou fazendo pequenos disparos aqui e emulando esse sinal aqui para ele ficar, né, digital aqui e eu poder controlar ele ao meu bel prazer, né, do jeito que eu quiser. Aí no caso, no o CLP, que é o inverso, que é a soft starter, né? Ele não vai controlar a velocidade. O que que ele vai fazer? Ele só vai controlar a porcentagem de tensão que é injetada, né, ali nos terminais, para ele poder vencer a inércia e evitar a corrente de partida, ou seja, evitar a corrente de partida no transitório e não atuar as proteções, tá? Então, obviamente, né, já que ele é um CLP, né, ele tem, um processador digital de sinais aqui, né? Aqui mostra, ó, você tem a alimentação eletrônica lá das bobinas, ó, as entradas digitais, né? Depois que você literalmente digitalizou o sinal, né? Aí as saídas, ó, programáveis, ou seja, eu vou através aqui é porque não está mostrando aqui, né? Aí o trimpote que eu mostrei aqui, os trimpotes que eu mostrei aqui para vocês, né? Seria a forma de eu programar essas saídas digitais aqui programáveis, né? Com a porcentagem, eu programar a rampa, né? A quantidade de tempo que vai demorar essa gradação de 10, 20, 30, 40%, né? Dos estágios que eu vou colocar para ele evitar esse transitório aqui, né? Deixa eu já abrir aqui a nossa. Ah, isso daqui era a carteirinha antiga, ó, a última versão. Eu, sinceramente, eu não me lembro. Ah, lembrei, tinha um professor aqui que ele era técnico também. Eu sei que ela é branca. Essa daqui é a carteira ainda quando o técnico estava no CREA, né? Bem parecida, né, com as carteiras aqui. A diferença vai ser só o título profissional. A última, eu até pedi para um colega aqui para ele me mandar o modelo, né? Me mandar até um modelo de RRT para mostrar para vocês, né? Infelizmente, como eu não sou técnico, né? Eu sou engenheiro, eu não tenho acesso ao CFT, né? Seria até interessante uma aula, né? Pegar aqui um professor que tem a formação técnica, né? Para ele entrar na área dele lá do CFT, para mostrar como é que registra uma RT, né? Depois que você faz um projeto, depois que, por exemplo, você pode fazer circuitos dedicados ali, né? Registrar uma patente, por exemplo, né? Fazer uma vistoria, sei lá, de circuitos de proteção, né? De cerca eletrificada aí. Vamos supor que você fez uma patente, ele fez um serviço, você pode até registrar isso no seu conselho. Isso daqui é só uma curiosidade aqui. Aí eu pedi para ele escanear dele, aí eu vou tirar a foto e tal para mostrar para vocês como que é a carteirinha e vou ver se eu consigo algum professor que ele tem também o técnico, né? Para ele entrar lá na área dele e mostrar para vocês também, né? Vai ser, eu acredito que vai ser interessante. Vou abrir aqui no Cadicimo. Agora vamos lá no. Eu já até deixei a pasta aqui separada para vocês, ó, já o soft starter já pronto. Estou separando aqui. Aqui, ó, a gente tem um esquema aqui da soft starter, né? Bem simplificado. Aqui, vocês estão vendo aqui, ó, que é o tiristor, é a partida eletrônica propriamente dita. Ou seja, é um pedaço desse CI aqui, ó.
Tá vendo por que que eu falei que a Soft Starter ele é um CLP dedicado, ou seja, ele é um CLP para uma tarefa de uma singela partida, ou seja, uma partida só que é diferente do Estrela Triângulo, que só tem dois estágios, né? Ou da 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 chave compensadora, que você coloca quatro, três estágios, né? Dependendo ali do autotransformador, né? Esse aqui já é, por exemplo, esse, aqui, ó, tá vendo aqui? Arrancador eletrônico seria, vamos dizer assim, é o nome em espanhol aqui para o soft starter, viu? Aí aqui você pode, inclusive, aumentar as conexões, editar aqui a função. Então, basicamente, esse bloco aqui, ó, é esse da Soft Start, beleza? Aí, vocês estão vendo essa parte aqui no diagrama de blocos aqui, ó. Inclusive, vocês estão vendo que tem uma simbologia aqui, ó, de transistorizada aqui, ó, diferente, vai ser a técnica que ele está utilizando para ele pegar a largura de pulso. Geralmente, ele utiliza a mesma técnica do que o do inversor de frequência para controle de velocidade, viu? Que é o PWM, tá? Se fosse, por exemplo, o inversor de frequência, que em vez de controlar a velocidade de motor, ele pega a tensão contínua da placa solar e converte em tensão alternada, né? Ou seja, ele não está controlando velocidade, ele está utilizando ele simplesmente para ele emular um sinal, né? O sinal aqui, ó, digital, só que trifásico, né? Para justamente para ele injetar na rede ou então para ele fazer com que os seus equipamentos, né, sua geladeira, o que você tiver lá funcionar, tá? Então, esse aqui, ó, vocês estão vendo que é até aqui, ó, controle inversor eletrônico. Isso daqui seria essa parte aqui, ó, o processador digital de sinais, né, utilizando uma técnica específica, né? Pode ser, se for para controle de velocidade, o PWM, né, o por largura de pulso. Se for para emulação de sinal, né, senoidal, né, o que o pessoal chama de senoidal puro, eu posso utilizar uma técnica mais refinada, um transistor chamado IGBT, né, que aí você tem os que eles chamam de senoidal pura, né, porque o PWM vai ser uma senoidal quadrada, né, dependendo ali do CI que você compra, né, do pacote inteiro aqui, você tem regulações sinais triangulares, né? Você tem toda uma, vamos dizer assim, uma arquitetura de sinais aqui, né? Então, esse pacote aqui, ó, essa parte aqui, ela também existe no inversor de frequência. Mas a finalidade dela aqui é, primeiro, ó, tempo de inicialização, ó. Aqui nesse controlador aqui, que estaria dentro desse pacote aqui, né, dentro desse CI, né, ele tem um range de 0 a 20 segundos, né? Aí, dependendo da marca, esse daqui eu não sei, sinceramente, eu teria que ler aqui para ver qual que é o range dele, ou seja, até quantos segundos. Nesse caso, o nosso aqui é até, né, é até 20 segundos, né? Então tem um tempo de inicialização, né? Esse tempo aqui de inatividade aqui é, a rampa de entrada e tem também a rampa de saída, para ele não simplesmente, como se diz, parar o motor. Você pode, inclusive, até injetar uma técnica semelhante à técnica da frenagem por corrente contínua, viu? A tensão inicial, ó, até chegar no aqui, ó.
Se não me falha a memória, esse daqui é porque ele é bem simples, né? Do cá de cima aqui. Se não me falha a memória, ó, de 30 até 100% aqui. Então, seria no quesito aí é, porcentagens. Aí, se não me falha a memória, a gente pode até testar aqui. Se eu coloco aqui, por exemplo, a tensão sempre vai iniciar em 30, né? Até chegar no 100%. Ou seja, por exemplo, é um motor trifásico. Lembra que a gente sempre faz aquela conta, né? Se o monofásico nosso é igual, né, aqui de Goiás, né? É 220. O bifásico dele é o quê? É 220 vezes raiz de 3, que dá 380, né? E o trifásico vai ser a tensão bifásica, que a gente já achou, né? Que é o 380 vezes raiz de 3, que vai ser aproximadamente 660, tá? Mas se não me falha a memória, esse aqui vão ser os saltos, né? Você coloca aqui. Eu sei que tem, eu não sei se é essa, se aqui seria só, pelo jeito é a tensão inicial, mas tem um deles, um controlador desse aqui, né, eletrônico, que aí ele tem um a mais aqui, eu acho que não é o caso desse. Eu lembro, acho que foi no Multisim que eu mexi. Ele tem um a mais aqui, e aí, por exemplo, eu comecei com 30 volts, né? Aí você coloca de quanto, né? Por exemplo, ele vai aumentar mais 10, né? Aí ele vai o quê? Ele vai de 30, vai para 40. Vai de 40, ele vai para 50. Então vão ser os saltos, né? Não estou dizendo que é o caso desse. Esse daqui, ó, quer ver, ó? Vamos lá. Eu vou até mudar aqui, ó. Vou colocar aqui, sei lá, 50, né? A porcentagem de 50%. Aí, essa porcentagem vai ser em cima da parte da tensão trifásica aqui, né? Aqui no caso, colocou 300, a gente coloca aqui 380, porque sempre a gente coloca a tensão bifásica, tá? Aí, no caso, se fosse 127, a gente sabe que é 127 vezes raiz de 3 dá 220. 220 vezes raiz de 3 dá 380. Então, se fosse um motor de 127, a gente colocaria 220 aqui. Aí, como ele é um motor com monofásico é 220, a gente põe 380. Beleza? Eu até mudei aqui. Vamos simular ele aqui agora. Aí aqui a gente tem, né, simulando todo, ou seja, todo o circuito embarcado que tem dentro da Soft Starter aqui, né? Vamos dizer assim, o arrancador eletrônico, né? E a gente tem aqui o controlador digital de sinais, né? Agora a gente vem aqui no circuito de potência, ó, fechamos aqui a chave fusível aqui, né? Ele está interligado aqui, ó, simulando o selo, tá vendo aqui, ó, o selo, tá? É, aqui, ó, vamos ligar, né? Vocês vão ver aqui, ó, deixa eu até aumentar aqui o zoom para ficar até melhor, ficar mais visível aqui para gente. Então, já vou dar a partida aqui, ó. Olho na tela, ó, 60%, 40%, 90%, 100%. Então, ó, 60, 40, 90, 100. Foi quatro estágios aqui no caso, tá? Aí eu vou desligar aqui. Lembra que a rampa tá a 5 segundos, né? Vamos lá, vamos desligar aqui. Foi 90, 80, 70, 60, 50. Então ele parou nos 50% ali dos 380, tá? Então realmente aqui esse não é o caso aqui, né? Vamos deixar a tensão inicial, né? O que está no setting dele, ó. Ele consegue, fazendo os passos de 30% da tensão nominal aqui, né? Da tensão
do trifásico aqui, que para cada dois sensores, lembra? Acho que foi na turma de vocês. É porque eu tô, acho que uma aula atrás, numa outra turma, e eu falei exatamente dessa técnica. Por isso eu não tenho certeza se eu falei aqui com vocês. Mas aí, dependendo, você ainda tem do tipo de controle, né? Ele tem os saltos, né? Você tem a porcentagem da tensão inicial e aí você regula também os saltos. E se ele tiver, você vai conseguir regular no trimpote aqui, ó. Dependendo da quantidade de trimpotes que eu tenho aqui, eu vou ter acesso ao controlador de sinais aqui, né? Que aí eu vou fazer a minha programação. Aí, obviamente, o da VEG, né? Desse modelo aqui, o SSW07, né? Ele tem uma capacidade, já o 08 tem outro e por aí vai, né? Não sei nem se esse aqui tem o 08. Eu sei que o inversor de frequência é S alguma coisa 08. Eu vou tentar baixar aqui o manual dele para na próxima aula a gente estudar ele também. E depois, até na hora que a gente terminar, fazer a comparação dos dois. Beleza? Salvar aqui. Iniciar aqui o. Ah, vamos mudar aqui a rampa aqui, ó. Ó, o tempo de inicialização. Vamos pôr aqui, ó, no máximo 20, né? Então vamos pôr 10 aqui, ó. Vamos mudar aqui. Acho que agora, ó. Agora vai dar certo. Ó. Aí, ó, liga. Aí tem as porcentagens, já começou com 30%, né? Olha, agora a rampa tá demorando. E vocês estão vendo que, olha, demorou. Vamos de novo aqui. Vamos. Ó, aqui ele tá vendo que ele tá fazendo o decrescimento, né? Aí aqui, ó. Ó, vamos de novo, ó. Vamos ligar. Olha, 37%, ó. Aí cada contagem aqui, ó, ele está mostrando o valor da tensão. E aí ele mostrou aqui em ordem decrescente aí, os 10 segundos. Então, é como se eu colocasse mais TAP, né, no transformador. Só que o transformador é um equipamento grande, né? Exige várias ligações. No caso, é um CI, né, dentro da carcaça aqui da Soft Starter, né? Então é basicamente isso, é uma partida suave, né? O próprio nome já diz, né? É uma partida suave, ou seja, ele vai permitir que você dê uma partida direta, só que de forma suave e sem, como se diz, sem controle de velocidade, simplesmente garantindo com que a proteção, né? Ou a proteção do quadro de baixa tensão, às vezes até a proteção lá da chave fusível, lá do poste, né? Da subestação que alimenta a indústria, a empresa que você está trabalhando, né? Eu liguei ele aqui, mas esqueci de ligar o fusível. Esqueci de ligar o fusível. Foi mal, galera. Vamos de novo, né? Esquecendo de fechar o fusível, né? O controlador ele foi, mas o motor não foi, não, né? Rapaz, ó, o que eu acabei de fazer aqui, vocês viram que ele estava ligado, né? Aí eu vim aqui e liguei o fusível. O que que ia acontecer? O disjuntor ou talvez a chave fusível do transformador, ela poderia cair, viu? Porque ele fez o controle, só que ele fez o controle sem o motor, né? Sem o motor dar o arranque da partida, né? Foi uma péssima, viu? Como se diz, como diz o Chapolin, né? Meus movimentos são friamente calculados, né? Fiz de propósito, né? Vou fingir que eu fiz de propósito aqui. Eu teria desligado a fábrica inteira se eu, se eu tivesse feito o que eu acabei de fazer aqui, né? Então, ó, se você percebeu que o
o circuito de potência. Eu fiz de propósito, viu? Vamos fingir aqui. Professor, né? Professor não erra, né? Então, é, vamos supor que você ligou lá a partida suave, ela aconteceu. O problema é que você esqueceu de ligar, né? Ou disjuntou o motor, ou né, o fusível ali que liga a parte de potência, né? Não faz isso que eu acabei de fazer, não, viu? Eu acabei de fazer é harame, né? Agora minha cara tá arrastando a Medina, né? Então, se você fizer isso, o que que aconteceu? O soft starter, ele já fez o trabalho dele, ou seja, o motor estava parado, aí na hora que ele foi energizado, vai acontecer a mesma coisa, né? Foi até interessante eu cometer esse erro aqui. Vai acontecer a mesma coisa de eu tentar dar uma partida direta, por exemplo, no motor de 60 CV, né? Aí vai cair, na melhor das hipóteses, cai né, o disjuntor lá, o de proteção geral de baixa tensão, na pior ele derruba o setor ali inteiro, né, o bairro inteiro. Aí, cuidado, não façam isso, né? E não esqueci de ligar o circuito de potência. Você vai, desliga a partida eletrônica ali, né? Provavelmente tem um alarme, tem um sinal, né? Desliga a partida eletrônica e e aí você refaz, né, a ligação do potência aqui, né, para ligar novamente, viu? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Deixa eu parar a nossa simulação aqui. Eu vou habilitar aqui o microfone, pessoal, se tiver alguma dúvida. Agora achei aqui, ó. Ó, tá liberado o microfone. Quer tirar alguma dúvida, alguma pergunta aí? Alisson, Davi, João? Não? Tá liberado o microfone aí, pessoal. Bom, pessoal, então se não tem nenhuma dúvida aí por enquanto, eu vou aqui parar a nossa gravação, tá? A aula de hoje eu vou disponibilizar, né? Até amanhã vai estar disponibilizada. O material, né? O material extra aí, né? O manual, a simulação da Soft Start, né? Até mesmo para vocês tê-la em mão para quando eu fornecer o próximo aí, que é o inversor de frequência. Tá ok? Então é isso, pessoal. Vou parar aqui a gravação. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, tá?